esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, depois de termos celebrado a solenidade da Ascensão, Pentecostes, nós encerramos o tempo pascal e voltamos àquele tempo que chamamos comum. Mas não é comum no sentido comum da palavra. É um tempo muito importante para que tudo aquilo que nós contemplamos, o mistério desde o Natal até a Páscoa, se torne vida para nós. E ainda teremos algumas festas, solenidades bonitas. De maneira especial, o domingo seguinte de Pentecostes, todo ano nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade. Depois teremos também, na semana que vem, a solenidade do corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi. Só para dizer que teríamos muitas coisas bonitas para refletir e também usar para animar a nossa vida de cristãos. Mas eu vou falar um pouco da Santíssima Trindade, que é o que nós celebramos neste domingo. Porque também estamos lendo o Evangelho de Marcos, mas a liturgia nos coloca, desta vez, o Evangelho de Mateus, com aquele final que é sempre bonito, porque diz aos apóstolos de ir pelo mundo, fazer todos os povos testemunhos, discípulos, e batizai-os todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, no final do Evangelho de Mateus, nós já encontramos aquilo que chamamos a Santíssima Trindade. Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Claro, já dissemos muitas vezes, é um dos mistérios, entre aspas, da nossa fé. Mas eu vou tentar explicar o valor de tudo isso. Por quê? Afinal, vou responder uma pergunta. Por que é importante definir ou expressar em palavras o que nós acreditamos, a nossa fé? Porque nós acreditamos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas em três pessoas diferentes, mas tão unidas que são um só Deus. Ora, esta é uma especulação da Igreja? Claro que não. Nós acreditamos naquilo que acreditamos justamente, nos foi revelado pelo próprio Deus. Mas eu vou responder a pergunta, como eu disse, porque é importante definir também com palavras, apesar de poder ser essas palavras limitadas, como todas as palavras humanas não explicam tudo. Também porque a nossa inteligência talvez não entende tudo, o mistério de Deus. Mas é importante por quê? Porque nós não acreditamos num Deus qualquer. Ou seja, hoje nós temos uma tendência, uma tentação de dizer que acreditamos em Deus. Muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas é melhor não perguntar como é este Deus, porque não saberia dizê-lo. Ou seja, hoje tem uma outra tendência ou tentação também, que vai junta. Ou seja, cada um imagina Deus como acha melhor. Ou seja, eu acredito em Deus e imagino que seja desta maneira. Mas, desta forma, cada um vai acreditar no Deus que acha melhor. E o que é que acontece como consequência? Aquilo que eu disse é uma tentação hoje, ou seja, uma privatização até da fé. Ou seja, você acredita no Deus que quiser, eu acredito no meu Deus, cada um cria a sua imagem de Deus e cada um acredita do jeito que acha melhor. Esta se chama individualização ou privatização, como quiser, algo particular, não se mexe, não se discute. Ora, será que Deus, nós cristãos acreditamos nisso, se revelou para cada um depois pensar o que achar melhor e acreditar no Deus que imagina? A resposta, evidentemente, é não. Ou seja, qual é a primeira consequência de definir, através mesmo de uma afirmação de fé? É justamente esta, sobre Deus. Por quê? Justamente é para dizer
Afinal, você acredita neste Deus ou não? Ou seja, uma definição, entre aspas, dentro das possibilidades, como eu disse, da nossa inteligência, da nossa compreensão sobre Deus, nos permite aderir à fé. Senão, a fé não tem conteúdo. Eu acredito em Deus, mas este Deus não tem rosto, não sei o que pensa, não sei o que quer, ou faço pensar a Deus, ou imagino Deus, como já disse, do jeito que eu acho melhor. Não deve e não pode ser assim. Portanto, a Igreja chegou a afirmar e nos convida a acreditar no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como eu disse, pela revelação, ou seja, nos escritos do Novo Testamento encontramos isso, mas também demorou, claro, muita discussão, muita reflexão, muita tentativa de expressar também esta fé. Ou seja, um só Deus em três pessoas, é o Pai que ama o Filho ama o Espírito Santo é o que une o Pai e o Filho. Todas estas discussões que, porém, são maravilhosas, porque nos permitem perceber aquilo que Deus é, que vou dizer em poucas palavras. Ou seja, o fato que nós cristãos católicos afirmamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é um só Deus, significa que Deus é uma comunhão, de pessoas, uma comunhão, mas é uma perfeição de amor. Ou seja, o que faz a união e faz que Deus seja um só é o amor. Portanto, o modelo, isso que é fundamental. Se nós afirmamos um Deus que é comunhão, o que acontece? Qual é a consequência? Eu já disse isso muitas vezes e volto a repetir mais uma vez, porque não tem como escapar, digamos, desta reflexão. Ao passo que eu conheço Deus, também conheço o ser humano. Ou seja, se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, ou seja, por que nós somos assim? Porque nós desejamos, entre aspas, ou procuramos, ou gostaríamos viver, experimentar a comunhão. Claro, porque Deus nos criou para ser pessoas comunicativas, para ser pessoas que se encontram com os outros, não isolados. E nem aquela que nós chamamos de salvação, ou seja, o diálogo de Deus com a humanidade também não acontece um por um, mas todos nós juntos, o povo de Deus, e Deus faz uma aliança com o seu povo e chama um povo a segui-lo. Por isso o Evangelho diz, batizai todos os povos, fazei discípulos todos os povos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, vou explicar. A primeira conclusão é, precisamos dar uma expressão, dizer como é o Deus que nós acreditamos. Acreditamos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que, portanto, chamamos de Santíssima Trindade, que é uma comunidade, comunhão de amor. Mas qual é a consequência? É que também qual é o modelo de pessoa humana e de humanidade que esta fé nos propõe. Se o modelo da nossa humanidade é uma comunhão de amor, é evidente que o melhor, o modelo, podemos dizer, de comunhão é também, para nós humanos, esta fraternidade com todos. Ou seja, nós deveríamos ser mais unidos, nós deveríamos desejar mais a comunhão. E todo mundo entende que é o contrário do individualismo, é o contrário de grupinhos fechados, é o contrário de cada um pensar na sua pequena realidade, que pode até ser bonita, mas é para se abrir a uma humanidade mais solidária, mais fraterna, mais capaz de caminhar juntas. Evidentemente, é um sonho, podemos dizer, uma meta a ser alcançada, mas é também um objetivo que a Igreja deve abraçar. Eu vou explicar por quê. Porque nós falamos tanto de comunidade cristã. Claro, a comunidade pequena é importante. Nós sempre falamos de comunidades eclesiais de base. Hoje falamos também de comunidades eclesiais missionárias. Por quê? Porque nós começamos numa pequena comunidade. Por exemplo, também as nossas famílias. Nós, se fazemos uma experiência fraterna, solidária de comunhão nas nossas famílias, podemos imaginar que é possível também fazer uma comunidade maior. E aí vem a comunidade também de base, podemos dizer, eclesial,
as nossas comunidades eclesiais deveriam ser capazes de oferecer uma experiência de comunhão, de união, de pessoas que se respeitam como irmãos e irmãs e se solidarizam também. Dentro do possível também faz a experiência da partilha, faz a experiência da misericórdia, do perdão, tudo aquilo que é comunhão. Ora, mas não é só para ficar para nós, é para dizer ao mundo, a humanidade toda, fazer meus discípulos de todos os homens, todas as pessoas, no nome do Pai e do Filho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos devem saber que a humanidade poderia ser uma grande fraternidade, e não cada um cuidando de si, com os seus interesses, com o seu egoísmo, com a sua, talvez, querer tirar vantagem, aproveitando e se fechando, inclusive. O contrário da comunhão é se fechar. E, infelizmente, às vezes acontece até na nossa igreja, cada grupinho vai querer ser melhor do que o outro, e isso gera divisão, inclusive. Em lugar de criar e construir comunhão, gera divisão. Isso não significa que tudo é igual, é tudo o mesmo. Não, porque na Santíssima Trindade também temos o Pai, que não é o Filho que não é nem o Pai nem o Espírito Santo, etc. Ou seja, na diversidade é que se faz a comunhão. E o mesmo deve ser na humanidade. Respeitar a diversidade, valorizar a diversidade e, ao mesmo tempo, procurar a comunhão, eu acredito que é uma mensagem maravilhosa que, como cristãos e cristãs, nós estamos comprometidos a anunciar ao mundo e a gritar ao mundo, um mundo dividido, de briga, de discórdias, de contraposições, de individualismos. Não é um mundo que vai muito longe, estamos vendo o resultado, cada um cuidando de si. Não poderíamos ser mais irmãos, mais unidos. Por isso, quando aprendemos mais conhecemos a Deus e aprendemos a conhecê-lo mais, mas nós crescemos também na nossa comunhão, na nossa fraternidade, no nosso amor. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma perfeição de amor, assim deveria ser uma humanidade. Todos batizados, mas porque todos buscam o amor, a fraternidade e acreditam num Deus que é comunhão, comunhão e amor.